antes de falarmos de câmeras, alarmes, inventários e relatório. Antes mesmo de pensarmos em mecanismos antifurto, auditorias ou planilhas com números em vermelho, precisamos falar de gente, de atitude, de postura e de como abordar corretamente. Iniciamos esse curso com um tema que, embora pareça simples, está no coração da prevenção de perdas moderna, a abordagem preventiva. Por que ela é tão importante? Porque no exato momento em que um colaborador se aproxima de um cliente suspeito de furto, não é apenas uma mercadoria que está em jogo. Ali, naquele instante, ele está representando a imagem da empresa, sua cultura, seu grau de preparo, seu respeito ao ser humano e sua inteligência estratégica. A forma como alguém aborda um suspeito pode ser o divisor entre a contenção de uma perda discreta e profissional ou a geração de um escândalo público, jurídico e irreversível. Vamos aos fatos. Em diferentes setores do varejo, falhas em abordagens já resultaram em processos milionários por constrangimento ilegal e reações violentas por abordagens agressivas, com impacto negativo para a imagem das empresas. Mas o erro não está apenas em quem aborda mal, também está em quem não aborda quando deveria. O medo da repercussão, resultante da má formação dos profissionais, também custa caro. Perder um produto é ruim. Perder a confiança do consumidor é trágico, mas perder a reputação institucional é fatal. Essa não se recupera com reposição de estoque. Faça uma pausa e reflita por um instante. Imagine que você está em um palco. O cliente, culpado ou inocente, é sua audiência. Você tem segundos para representar a empresa diante dele. Você vai gritar? Vai humilhar? Vai acusar? Ou vai agir com serenidade, autoridade, técnica e respeito? A resposta a essa pergunta define o tipo de profissional que você é e define também o tipo de empresa que você ajuda a construir. Nesta aula, vamos entender como se preparar mentalmente e juridicamente para uma abordagem, como reconhecer o momento certo de agir e o momento de observar, como transformar a abordagem em uma ação preventiva e não reativa e, principalmente, como fazer da prevenção de perdas uma estratégia de excelência e não uma fábrica de incidentes. Quando escolhemos trabalhar com o público, precisamos entender uma verdade simples, mas essencial. Estamos nos preparando para o imprevisível. No chão de loja, todos os dias, podemos nos deparar com situações que vão muito além do esperado. Desde um cliente embriagado, exaltado, alguém tentando simular um furto, causar avarias ou mesmo degustar produtos sem autorização. Outras, carrega consigo intenções menos honestas. Até mesmo, ao lidar com um cachorro, se exige um preparo na abordagem. Independente da situação, há um princípio que não pode ser esquecido. Em qualquer circunstância, a pessoa à nossa frente deve ser tratada como cliente. Mesmo quando identificamos o furto ou lidamos com falsos clientes, a regra, nesses casos, é clara. Utilizamos sempre a abordagem preventiva. No Brasil, a legislação é rigorosa quanto a esse tipo de intervenção. Por isso, apenas colaboradores devidamente treinados e habilitados pelo Departamento de Prevenção de Perdas estão autorizados a abordar um suspeito. Essa é uma medida que protege não só a empresa, mas também o profissional envolvido. Jamais um colaborador sem treinamento específico poderá executar esse tipo de abordagem. Isso não é mera burocracia, é blindagem. O profissional que atua em nome da prevenção de perdas deve estar atento a todos os detalhes e ser, acima de tudo, respeitoso e estratégico. Sua conduta não pode causar constrangimento, nem ultrapassar os limites do bom senso e da legalidade. E é justamente por isso que uma empresa com maturidade quanto à prevenção de perdas determina o uso da abordagem preventiva. Ela é o filtro, o caminho mais seguro e inteligente para cada situação.
Durante as rondas ou a observação pelo CFTV, o agente de prevenção de perdas deve ter certeza absoluta da ocultação do produto. E mais, nunca perder o suspeito de vista. Um erro nesse processo pode transformar uma abordagem em um processo judicial por danos morais. Ao identificar que um produto foi escondido dentro de uma bolsa, de uma peça de roupa, ainda dentro da loja, o profissional treinado deve se aproximar com gentileza. Nada de confronto. A melhor arma nessa situação é a inteligência emocional. Aproximar-se e oferecer um cesto ou carrinho pode parecer algo simples, mas tem um efeito profundo. O falso cliente percebe que foi notado e, muitas vezes, desiste da ação. Um comentário sutil sobre o sistema de câmeras, indicando que poderia ocorrer uma má interpretação da atitude, pode reforçar a mensagem de que a loja está atenta, mas respeitosa. Se a abordagem ocorrer ainda dentro da loja, o ideal é demonstrar, com naturalidade, que aquele local onde o produto foi guardado não é o mais adequado, nunca expondo o suposto furtador e sem exigir pagamento imediato. O foco não é humilhar, mas interromper a ação de maneira profissional e humana. Agora, se não for possível agir de forma preventiva, ou se estivermos lidando com um furtador recorrente, a conduta muda. É preciso acompanhar discretamente, garantindo que o produto permaneça com ele até sua saída do ponto de venda. E esse acompanhamento deve ser feito com o apoio de outro colaborador, ou via rádio com o time do CFTV. Isso é essencial porque basta um momento de distração e o produto é descartado entre as gôndolas e a oportunidade de ação perdida. Atenção a esse alerta. Existem quadrilhas especializadas em provocar erros operacionais para depois moverem ações judiciais por danos morais. Fingem furtar, testam os limites da equipe e, quando percebem uma falha, agem. O prejuízo, nesse caso, vai muito além do financeiro. Por isso, mais do que técnica, a prevenção exige consciência. Mais do que regras, exige postura. E mais do que coragem, exige preparo. Há momentos em que a prevenção de perdas precisa agir com firmeza e, ao mesmo tempo, com máxima responsabilidade. Esse é o caso da abordagem conservadora, também chamada de abordagem técnica. Ela só deve acontecer quando o suspeito ultrapassa o ponto de venda, o PDV, levando consigo um produto sem efetuar o pagamento. Nesse instante, não há mais dúvida, a intenção foi clara. Mas o sucesso dessa abordagem depende de algo fundamental que começou muito antes, ainda dentro da loja. A equipe precisa ter a certeza absoluta de que aquele produto foi ocultado e não passou pelo caixa. Sem essa certeza, a abordagem perde força e a segurança jurídica também. O recomendado é agir com cordialidade. A primeira fala deve ser leve, estratégica. Senhor ou senhora, acredito que um dos produtos ficou separado das demais mercadorias e pode não ter sido passado no caixa. Podemos verificar juntos? Essa abordagem dá ao suspeito a chance de se explicar ou de corrigir o erro, se for esse o caso. É imprescindível permitir que ele pague pelo produto, caso alegue esquecimento. Feito isso, o cliente é liberado com cordialidade. Mas há uma linha que jamais pode ser ultrapassada. Se o cliente ainda estiver dentro do PDV, mesmo com o produto ocultado, ele não pode ser abordado. O pagamento ainda não foi finalizado e ele pode alegar que simplesmente se esqueceu de apresentar o item. O risco de uma acusação precipitada é alto e quem perde é a empresa. Nesse tipo de operação, o agente de prevenção nunca atua sozinho. Sempre deve haver apoio de outro colaborador atento e próximo, seja presencialmente ou por rádio, oferecendo cobertura à ação. Se a situação for clara e o furto confirmado, a conduta mais recomendada é jamais acusar diretamente. Em vez disso, o profissional pode sugerir: será que o senhor ou senhora
não esqueceu de pagar por algum item que está levando consigo. Antes de continuarmos, é preciso compreender se o suposto furto pode ser classificado como crime de menor potencial ofensivo, crime famélico ou ainda se é aplicável o princípio da insignificância. Não cabe aqui julgarmos se a legislação está correta ou não. Isso não é competência do agente de prevenção de perdas. A nós compete assegurarmos a legalidade em todas as nossas ações. Você já se perguntou se todo furto é, de fato, crime? Será que, aos olhos da justiça, roubar um pão ou uma escova de dentes tem o mesmo peso que furtar um celular de R$1.000? Vamos entender melhor esses 3 conceitos que a legislação brasileira usa para diferenciar o crime pela sua gravidade, contexto e impacto. Crime de menor potencial ofensivo. A lei brasileira considera como crime de menor potencial ofensivo todo aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Embora o furto simples, previsto no artigo 155 do Código Penal, tenha pena de até 4 anos, há exceções. Quando o autor é réu primário e o valor do item furtado é muito baixo, o juiz pode aplicar o chamado furto privilegiado, reduzindo essa pena e abrindo caminho para que o caso seja resolvido de forma mais branda. Imagine um jovem que entra em uma farmácia e furta discretamente uma escova de dentes de R$15. É pego logo na saída. A escova é devolvida intacta. O juiz entende que aquele não é um criminoso habitual e que o valor é baixo. Dessa forma, ele propõe uma transação penal. O jovem doa uma cesta básica e o processo é encerrado sem condenação. Neste exemplo, a justiça não ignora o fato, mas o trata com proporcionalidade. Crime famélico. Agora, imagine outro cenário. Um homem em situação de rua, desempregado, com fome há 2 dias, entra em uma padaria e pega 2 pães e uma caixinha de leite. Sai sem pagar. É detido e a mercadoria é recuperada. Neste caso, embora o furto esteja caracterizado, o direito penal pode deixar de punir, porque o ato foi cometido por necessidade extrema de sobrevivência. Esse é o chamado crime famélico. Ele não está escrito em um artigo específico do Código Penal, mas é reconhecido por nossos tribunais com base no princípio da inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, não se pode exigir que alguém morra de fome quando tem diante de si algo para comer. Nesse caso, não há culpabilidade e o réu pode ser absolvido. Este tipo de decisão não protege o furto como regra, mas reconhece que a fome não deve ser tratada como delito. Princípio da insignificância. E agora, um último exemplo que revela o bom senso da justiça quando aplicada com equilíbrio. Imagine uma funcionária de uma loja que no fim do expediente subtrai uma barra de chocolate de R$8 do estoque, sem violência, sem arrombamento. O produto é encontrado e não houve qualquer dano ao patrimônio. Tecnicamente, trata-se de um furto, mas a justiça pode aplicar aqui o chamado princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Esse princípio determina que o direito penal não deve perder tempo com aquilo que não tem importância real, o que não causa dano significativo ou o que não ofende de verdade o bem jurídico. Para que ele seja aplicado, os tribunais avaliam 4 critérios. A conduta foi de mínima ofensividade? Houve perigo para a sociedade? A atitude foi gravemente reprovável? O valor do prejuízo é insignificante? Se a resposta for não para as 3 primeiras e sim para a última, o caso pode ser arquivado. É como dizer, não vale a pena acionar a máquina do judiciário por um chocolate. Esses 3 institutos revelam algo precioso. A justiça não deve ser cega, ela deve ser justa. Ela precisa punir quem merece, sim, mas também deve compreender a diferença entre maldade e desespero, entre delinquência e necessidade, entre crime e irrelevância. E você, que trabalha com segurança, prevenção de perdas, ou simplesmente se preocupa com o que é justo,
estaria preparado para olhar além da etiqueta de preço e enxergar a história por trás de um furto? Porque às vezes, aquilo que parece um crime pode ser apenas um grito silencioso de alguém tentando sobreviver. Em todo caso, cabe à autoridade policial essa interpretação e não ao agente de prevenção de perdas. Sendo assim, estando descartadas essas condições e, se houver recusa ou resistência do furtador, o passo seguinte é sair imediatamente da frente de caixa e conduzir o suspeito, com discrição e respeito, a um local reservado, onde as providências legais serão tomadas, inclusive com o acionamento da autoridade policial, se necessário. Mas atenção! É fundamental respeitar as orientações a seguir. O local da abordagem precisa seguir critérios rigorosos, tais como possuir câmeras que registrem o momento da ação. Nunca pode ser fechado para não caracterizar o cárcere privado. O agente da prevenção precisa ser do mesmo sexo do suspeito e sempre deve haver uma testemunha presente. O agente jamais poderá revistar ou tocar na pessoa abordada. Caso o suspeito se recuse a mostrar o produto, o caminho é claro: acionar a polícia imediatamente. E aqui está um dos pontos mais sensíveis de toda essa operação. Não se pode permitir que o pagamento seja feito após essa fase da abordagem. Se naquele momento o furtador decidir pagar, a empresa corre um risco jurídico sério, pois ele pode alegar que foi coagido a efetuar o pagamento. E isso muda tudo. Ao ser levado para o local reservado, o profissional deve recusar qualquer proposta de quitação do produto. A abordagem só será válida se, no momento da chegada da polícia, o item furtado ainda estiver com o suspeito. Essa é a única forma de garantir que a empresa não será responsabilizada por falsa acusação. E há uma regra de ouro que jamais pode ser esquecida: nunca acuse alguém de furto, nem com base em indícios e, principalmente, baseado apenas no testemunho de terceiros. Se o profissional não tiver 100% de certeza do delito, o melhor caminho é registrar as imagens, analisá-las com calma e armazená-las para o caso de reincidência. Nessas imagens devem estar claros o momento da ocultação, o trajeto do suspeito e a saída do estabelecimento sem o pagamento. Esse material poderá ser usado em uma abordagem futura, caso o mesmo indivíduo retorne e repita a conduta. Como você deve ter entendido, conduzir uma abordagem correta é proteger a empresa, o cliente e a si mesmo. É um ato de inteligência, humanidade e preparo. No nosso curso completo, vamos explorar cada uma dessas etapas com profundidade, simulações e embasamento legal. Na prevenção de perdas, agir sem prova é uma fatalidade e há situações em que o rigor técnico precisa caminhar lado a lado com o respeito humano e com um cuidado redobrado. Esse é o caso das abordagens que envolvem crianças, adolescentes ou pessoas com mais de 65 anos. Esse será o assunto da próxima aula. Leve este conteúdo com você. Compartilhe, ensine, aplique, transforme. Porque a prevenção de perdas começa com um olhar atento, mas se realiza com corações comprometidos com o coletivo. Nos vemos na próxima etapa. Quem protege com consciência, honra sua profissão com grandeza.